Olá, bem-vindos ao podcast O Canteiro, o canal de educação profissional voltado ao ecossistema da construção civil. E eu tô aqui com meu amigo Henrico, como sempre. Fala, André. Tudo bem? Tudo bom, meu querido? Beleza? Tudo Joia! Então hoje vamos dar sequência à nossa maratona Obras de Início ao Fim. Obras Boa. do início ao fim. Isso. Vambora! Vamos dar sequência então ao último episódio? Nós paramos Isso. onde? Paramos em instalação hidráulica, a gente fez água fria e esgoto. Boa! Exato. Agora eu entendo que a gente vai fazer o reuso dessa água, né? Uhum. E aí depois a gente continua com água pluvial e aí vamos em frente. E vamos em frente. Até a hora que der. Ah, show de bola. Bem, eu acho que essa lógica é ótima, né? Porque a gente estava com um abastecimento de água e aí captamos ela a nível de esgoto e tal. E agora a gente vai fazer essa água dar um ciclo e falar um pouquinho sobre reuso, né? Deixa eu só te falar. Fica à vontade. Quando começou essa coisa do reuso, ela é relativamente recente, né? Deve ter o quê? Uns 10 anos, uma coisa assim? Tu sabe que eu não tenho esse sentimento, mas eu acho que ela vem sim se popularizando mais. Não é quase que nem a gente fala assim, mas agora tem isso. Não, isso existe há muitos anos, mas às vezes as tendências vêm e a gente começa a ver valor, agregar valor nas coisas. Mas fato eu acho que o passado não se valorizava tanto os recursos naturais quanto hoje. Então hoje para cortar uma árvore é um problema. Hoje a gente tem replantio, a gente se preocupa com desmatamento. E aí entra uma seara que seria um podcast novo. Mas então eu não leio que seja uma coisa assim nova. Mas eu acho que sim, tem havido mais procura, as pessoas estão pensando nisso. Eu acho que a água, é uma opinião minha, totalmente minha agora. Eu sinto que a nossa água ainda é barata. Por isso que os programas não são tão eficientes ou não são tão incisivos com qualidade de água e tal. Mas muitos clientes têm o desejo de, não, eu sou sustentável, eu reuso a minha água, né? E aí acho que tem uma gratificação maior do que só o custo-benefício. Mas ainda financeiro. Não é, digamos, obrigatório. Não, isso. ainda não é obrigatório, né? Reuso a gente está falando. Sim. Na situação de aproveitamento de água das chuvas já em diversas situações. Tá? Então, e aí, galera, a gente vai falar também sobre o aproveitamento, fazendo um link aqui. As pessoas brincam, eu brinco muito com isso com a equipe, falam assim, é porque é o reuso. Eu falo, galera, não sou eu que chovi. Né? Então, aproveitamento de água das chuvas é aproveitamento de água das chuvas, inclusive tem uma norma que rege e é esse o título dela, aproveitamento de água das chuvas. Mas tu tem também equipamentos ou projetos de reuso. E aí sim, esse reaproveitamento é quando tu comprou a água, usou a água e você vai estar reusando a água, por isso reuso. Muita gente usa esse termo mal empregado. Então vamos lá. Mas vamos lá. Basicamente, o que a gente tem quando a gente está falando lá do esgoto? A gente tem o que a gente chama de águas cinzas. É esgoto, né? A gente já usou essa água, mas a gente usa essa água normalmente para lavagem, máquina de lavar roupa, tanque, às vezes pias. Então é uma água que tem impurezas, tanto nível químico, sabão, etc, etc, quanto outras sujeiras, né? Enfim, comida, né? Dejetos orgânicos, vamos chamar assim. Mas não necessariamente... Não é uma carga orgânica muito pesada como o que vem de uma bacia sanitária. Ou seja, coliformes fecais e doenças, enfim. Aí a gente, inclusive, até estava debatendo os termos, né? Que se usavam águas negras, correto? Uhum. Então, de águas oriundas das bacias sanitárias. Então, esse não, a gente não está falando nisso. E não estou dizendo que não exista, né? Sim, inclusive, existe. tem vários planos muito bacanas, até do governo, que já existem há bom tempo, em regiões áridas, né? Desérticas, enfim, de pouca chuva no nosso Nordeste, enfim, que tem planos muito bacanas de aproveitamento dessa água e que muda a vida das pessoas. Sim. Então, acho que é legal. Eu tive a oportunidade de ver isso esse ano lá no Cariri. Olha muito aí. legal. Então, é muito bacana e, poxa, às vezes a gente entende assim, nossa, mas será que isso tem no deserto? Não, cara, tem aqui no nosso país e faz a diferença para a vida dessas pessoas, né? Muito. Mas vamos lá, então o reuso basicamente vai estar ligado a águas cinzas. Então é essa água com menos carga orgânica e com outros resíduos.
Basicamente, como que funciona é, tu tem que captar essa água, conduzir essa água, claro, agora a par das tuas águas negras, né, da tua água de bacia sanitária, você vai captar ela, vai pré-tratá-la, normalmente isso é um tratamento muito superficial, com resíduo, com eliminar resíduos, com decantação, filtros e decantações. Depois tu vai para um tratamento mais pesado, que normalmente é um tratamento químico, né? Então, claro, passa para o tratamento físico e tratamento químico. Depois disso, tu vai ter daí até um processo de filtragem buscando maiores purificações. Então, tu tem etapas de filtragens mais iniciais e mais no final dessa cadeia de tratamento. E, por final, tu armazena essa água e usa ela. É importante entender que não é saudável armazenar água sem tu conseguir combater a proliferação de micro-organismos. A água apodrece, né? Então, o que a gente faz? A gente clora, né? Então, existem vários tratamentos com cloretos, enfim, mas basicamente cloro. Então, tu pode guardar essa água, armazená-la por longo tempo com cloro. Não necessariamente tem que ser uma carga alta, né? Que a gente chama de desinfecção. A gente não precisa ter uma carga alta, porque até isso pode vir a, não vou dizer prejudicar o teu uso, porque esse uso normalmente é feito em limpeza de piso, lavagem de carro, irrigação, então é tranquilo. Se a tua água tiver alguma carga química alta, tu tem que fazer um tratamento químico, tirar sabão, produtos, enfim, mas normalmente a carga é baixa, né? Mesmo que seja de uma máquina de lavar roupa, é baixo a carga no geral da água que tu usa. Então, assim, em linhas gerais, e aí para onde que tu consegue usar? Tu também consegue usar agora essa água de reuso nas bacias sanitárias. Legal. Só que é muito importante de quando a gente tem um sistema, e aí é legal, porque agora quando a gente fala em reuso, a gente já entrou no que a gente chama de AFNP. O que é isso? É água fria não potável. O que a gente falou no capítulo anterior é água fria potável, né? Então é AFP em projetos. Quando a gente vai fazer a água fria não potável, tu tem um grande risco dos usuários se confundirem. Qual o risco? Eu tenho um embasamento, jardins e uma torneira de jardim. Olha, talvez uma pessoa esteja brincando nesse jardim, sinta sede, por que não ela abre e não toma aquela água? Pode. E a gente acha, tá, mas isso aí é um problema ou não é um problema? É um problemão isso aí, é um problemão. Então, é obrigatório que seja previsto em projeto que tu, né, nos dispositivos de reutilização, né, de água não potável ou redes de AFNP, ela tem coloração diferente, pinturas, alertas, mensagens, o que não basta. O que basta e o necessário, o mínimo necessário é a trava de volante. Então tu tem torneiras especiais que ou ela não tem o volante, ou ela tem uma chavinha, né? Ou ela tem uma alavanca que se sobrepõe ao volante e tu passa um cadeado e ela tranca a operação no volante. Ou seja, tu não pode permitir que o usuário faça isso. Mesmo que tu coloque uma placa, água imprópria para beber, não pode consumir, não beba. Não adianta. E tem um lance de pigmentar essa água também, né? Perfeitamente. E isso é muito usado. Eu não conseguiria te dizer agora a nível de obrigatoriedade, mas é basicamente que é sempre utilizado quando tu joga isso para a bacia sanitária. Por mais, né, gente, que a gente não vá nunca consumir uma água de bacia sanitária, é importante que essa água seja pigmentada. Então ela normalmente é pigmentada, muitas vezes é pigmentado azul, verde. Então você olha para aquela água, a sensação que te dá que é uma água com muito químico. Então todo mundo fala, não, põe a mão aí, né? Não pega aí. E aí essa é a grande intenção da pigmentação da água. E aí então você vai ter uma rede de esgoto paralela e uma rede de água fria paralela. Exatamente. Tu vai ter, para que tu tenha um sistema com reuso, as águas cinzas não podem se misturar com as águas convencionais. Então tu vai pegar lá ou do gorduroso espumoso, vai conduzir isso para um lugar separado e vai utilizar. O teu sistema vai acabar custando o dobro, ou talvez um pouco mais. Por que não necessariamente? Eu não julgo o dobro. Por quê? Porque tu vai ter essas redes, de fato. Né? Normalmente tu não mistura o espumoso com o sanitário, com o gorduroso, até a caixa. Só que lá depois que tu tem as caixas de controle, as caixas de inspeção lá embaixo, em pé de prumada, estou falando agora no edifício, dali para frente se mistura. Então não é toda a rede que é duplicada.
Não é toda a rede E a caixa d'água lá em cima também tem que ser duplicada. Aí a tua reserva tem. Tu teria que ter outra célula, porque tu não pode misturar lá, né? E elas têm que ser totalmente isoladas, inclusive. E é bom tu falar isso, porque quando a gente tem sistemas de bacia que usam água de reuso, quando usa água de reuso, tudo bem. Porque daí tu vai estar sempre usando. Tu vai usar a pia, porventura tu cria água, teu sistema trata, tu joga lá em cima e tu vai ter água. Mas quando a gente fala de aproveitamento de água da chuva, que a gente vai falar já já, pode que tenha um período de estiagem. Então tu tem que prever alimentação potável nos reservatórios não potáveis. Perfeito. Então isso é importante se prever. A gente prevê um nível, um sensor, um nível que a gente chama de nível crítico. Abaixo daquilo ali corre o risco de alguém tentar acionar a bacia e não ter água. Ou alguns acionamentos, né? No caso de uma edificação não é um acionamento, mas é um horário pico, tu não conseguir suprir meia hora de consumo, sei lá. Porque a tua bomba, o teu sistema vai demorar para repor, ou a tua reposição potável. É importante de ter uma desconexão. Isso é muito importante. A tua água potável, ela não pode vir e ser conectada a um reservatório direto. Né? A teoria, o pensamento de que, mesmo que só tenha o tubo lá da água potável, micro-organismos poderiam acessar o tubo e andar de trás para frente. Então tu tem que ter um sistema que seja desconector, ou seja, essa água ela vem, ela vira, ela é solta a céu aberto, céu aberto não, né? Mas a um tubo aberto, e isso cai num cone, e esse cone alimenta o reservatório. Então tu tem que ter essa abertura para impedir esse recuo de possíveis micro-organismos, bactérias, fungos, qualquer coisa que possa produzir problema com a tua água. Perfeito. Tá? Então, redes paralelas, perfeito, reservas paralelas. Se tu tá usando em bacia sanitária, tu vai precisar talvez ter um nível de alerta, vai que tu usou muito pouco, sei lá, mas normalmente ele se equilibra muito bem. Eu acho um sistema muito legal, né? Claro que é custo, dependendo da escala, isso tem um payback, ou seja, que é o tempo de se pagar o teu investimento. Sim. Mas é como a gente estava colocando há pouco, não é necessariamente pelo custo, porque eu acho a água barata ainda, mas é pelo teu conceito, por tu viver numa edificação, numa casa, numa residência, num lugar que fala, aqui eu respeito a natureza, e isso vale mais. Sim. Então tem o custo disso. Não, e assim, eventualmente, alguma coisa que hoje não é obrigatória, lá no futuro será, né? Uhum. Quer dizer, a gente está indo, está caminhando, a menos que vocês sejam negacionistas, que eu espero que não, né? A gente está caminhando numa direção de escassez, né? Exato. Então, exato. A gente precisa se precaver e essas boas técnicas, elas vão ser mais vigentes no futuro próximo, né? É, claro que qualquer legislação, quando ela entra, ela te dá ou um período de regularização ou por direito adquirido, ela não te obriga a edificação já construída a fazer o reparo. Mas se tu for fazer qualquer ampliação ou alteração, daí ele pede enquadramento. Agora, o que eu penso nessa situação é de fato o bolso. Pode que de uma hora para outra, efeitos climáticos e tudo mais, vire e a água passe a ser escassa. O preço vai lá em cima. Quem já aplicou o sistema numa época que o sistema não valia, sim, vai estar ganhando dinheiro. Então pode que tenha um impacto financeiro sim, futuro. Tá? Beleza. Então, beleza, falamos do reuso. E aí a gente vai agora, tá, a gente complementou isso por causa do abastecimento de água. E eu acho que dá para fazer o abastecimento de água ainda agora do aproveitamento de água da chuva. O que a gente fazer o link pelo aproveitamento? Bora. Que daí a gente faz o paralelo. Pessoal, o aproveitamento de água das chuvas, por NBR, ele é descrito apenas como águas de cobertura. Pela norma, aproveitamentos de água de cobertura só te permite aproveitar a água de cobertura. Ah, mas André, qual é o problema que isso pode acontecer? Enfim, eu tenho um posto de gasolina. Aí, claro, aí tem químico, né? Mais pesado, né? Aí tem combustível. Mas, às vezes, tem um pátio e sim, se aproveita a água de piso também. Só que se entende que a água de piso, que a gente tem o contato, a gente pode derramar dejetos. Então, o problema vira no tratamento. Tá? No momento que a gente tem a água de cobertura, ninguém consegue, sei lá, jogar uma Coca-Cola na cobertura. Não que não Coca-Cola seja veneno ou não, não estamos aqui para falar. Mas, enfim, tu não consegue jogar óleo na tua cobertura, tu não consegue jogar gasolina na tua cobertura, tu não consegue jogar sangue na tua cobertura. Então, é uma água
supostamente mais limpa. Se o usuário não tem acesso, ela é mais limpa. Então a norma te traz essa possibilidade de aproveitamento de água das chuvas. A legislação já vem trazendo em várias situações como obrigatoriedade, prefeituras. Lembrando, pessoal, concessionárias de água, elas trabalham com água e esgoto. A gente abordou isso no capítulo anterior. E aí, normalmente, essa questão de drenagem, macrodrenagem, contenção de cheias, é tudo voltado mais ao plano da cidade, ao plano diretor, como tu bem explicou pra gente, a questão de prefeitura e município daquela respectiva localidade. Então, vamos lá. Peraí, só para que a gente deixe claro aí pra galera, você tem uma rede de esgoto e você tem uma rede de água pluvial. Perfeito. Outra coisa. E isso não se interliga. Jamais, é isso que eu ia comentar. Isso é lei, pessoal, né? Que chama sistema separador. O sistema é obrigatório ser separador. O que é? O que é o sistema ser separador? Nunca a água pluvial pode entrar na rede de esgoto e nunca a água de esgoto pode entrar na rede pluvial. O que eu costumo passar muito para a galera, tecnicamente, e para quem não conhece, redes de drenagem, fazendo só um aposto aqui, um parênteses, é que as redes funcionam completamente diferentes. Uma rede de esgoto, ela tem micro-organismos, né? Ela tem dejetos orgânicos ali. Então ela é uma rede que tem muito dejeto e ela é uma rede com fluxo constante. Não sei quem teve ou terá a oportunidade de abrir uma rede de rua de esgoto, ela é um fluxo constante. Porque algum usuário naquele momento está usando. Então a rede se caracteriza por fluxo constante e não por pico. Então ela é uma rede de diâmetros menores, com uma característica específica de fluxos constantes. Inclusive tem um nível de vazamento das redes, a gente tem uma vazão mínima para ser considerada e assim vai. Já uma galeria pluvial é o extremo oposto. Ela funciona quando chove não chove ela está seca. Só que quando chove é uma paulada de água. Então a característica de uma rede de esgoto é menores diâmetros, fluxo constante, ou mais perto do constante, dependendo qual é o que tu está captando da tua cidade, do teu município. Agora, uma pluvial não. É uma galeria grande, de diâmetros relevantes, e ela funciona como um pico. E se estiver na estiagem, ela está seca. Agora, e se eu misturo um no outro? Imagina que eu tenho uma puta galeria e eu jogo dejeto orgânico lá dentro. Vai criar ratinho, barata, mosca, bicho, mato, líquido, biosfera. Quando tu vê, tu tem um bioma, sei lá se é esse o termo certo, dentro da tua galeria. Então tu não pode nunca misturar os sistemas. Fora que isso vai para os rios e tudo mais. Perfeitamente. Isso já está, né? Dizer, exato. E a gente, sem o tratamento adequado, né? Tentando sanar e... Acho que a gente vai falar isso nesse capítulo ainda. Não sei se eu te interrompi, que tu ia falar em sanar, mas a gente vai falar de que a água invariavelmente volta para os corpos hídricos. Então, se for ver na essência, a gente capta a água de uma vertente de água, de um rio, de algum lugar, trata, faz uma adutora, trata, distribui, usa, vai para a estação de tratamento de esgoto, trata e devolve para aquele manancial ou para aquele corpo hídrico. E aí tu tem índices de controle. Então, a gente não entrou aqui na seara tratamento de água nessa esfera. E aí tu tem que fazer assim, aquele corpo de água tem já suas características naturais, índice de oxigênio, índice de matéria orgânica, tal. E tu tem que tratar esse esgoto para chegar perto desses índices e retornar a água lá em vazão controlada para que tu não faça alteração. Se tu botar uma puta vazão lá, vai mudar a fauna, a flora no entorno daquele corpo hídrico, né? Ou se tu colocar algum elemento muito a mais ou muito a menos. Mesmo que seja uma coisa orgânica, né? Tu vai mexer com aquele ecossistema que já está formado lá, consolidado. Mas isso é um capítulo à parte, né? Nem vamos tratar disso. Voltando para o pluvial, então o sistema tem que ser separador, pessoal. O que é o sistema separador? Esgoto e pluvial nunca podem se misturar. Por quê? Características de rede, que é o que eu coloquei agora. A característica da rede de esgoto, ela é pequena, vazão constante. Característica de uma rede pluvial, ela é de grandes diâmetros, vazões em pico. Então, uma não pode se misturar à outra. E aí tu colocou, bem colocado, além do problema da descarga ambiental, lá na frente, ambiental. Quando a gente está falando de aproveitamento de água da chuva, a gente tem que captar as águas de cobertura, conduzir ela para o que normalmente a gente chama de reservatório de águas brutas. Esse reservatório de águas brutas armazena a água bruta, ou seja, eu não fiz nada nela. Claro que a norma ela traz alguns itens e sustentabilidade, selos, tudo mais, trazem alguns critérios. Tu deve descartar tantos minutos de água ou os primeiros tantos litros.
E aí tu tem vários sistemas, tem filtros Vortex, filtros cascata, tu tem sistemas nisso, né? Mas tem alguns muito simplificados. Tu simplesmente faz um tubo no horizontal com Y para baixo, e esse Y para baixo ele enche com resíduo. Então se tem partículas ou sujeira, folha, areia, nessa tubulação ela vai cair, né? E depois que aquilo ali encher, a água passa reto. E aquilo ali pode ser só um apêndice para baixo com um tubo, pode ser vários tubos, pode ser um reservatório e aí por diante. São sistemas aparentemente domésticos, mas são aplicados e válidos em até edificações mais profissionais, vamos chamar assim. Eu fiz alguns prédios com certificação LEED e aí você precisava ter uns filtros Vortex bizonhos de grande. Eu me lembro que cada filtro há 10 anos atrás custava 100 mil reais. Não, e nessa época, e ainda é, se eu não me engano, a principal fabricante é gringo, né? Sim, ele é importado. Sim, importado. E ele é um trem alto. Imagina que ele é como se fosse um cilindro, sim. A água entra por cima, às vezes numa lateral, isso por sistema centrífugo, né? A sujeira vai para as laterais e a água limpa desce pelo meio. Então tem duas saídas embaixo, enfim. É muito legal o filtro Vortex, pessoal. Acontece pura água, né? Fazer um Vortex dentro e limpar. Sim. O galho dele é que ele desperdiça muita água, né? Então ele joga lá, por exemplo, teu aproveitamento cai muito. Porque tua capacidade de geração de água está ligada à tua cobertura e se a tua localidade chove. E às vezes tu quer fazer o sistema, tu quer aproveitar ao máximo. E aí tu joga muita água fora. Então... Não, mas no caso, a gente botava o Vortex na saída para a rede de água pluvial. Ah, tá. Que o LEED exigia que você devolvesse a água sem todos aqueles materiais e não sei o que, sem a sujeira. Sem a sujeira, então perfeito. Era só para você fazer o descarte final. Normalmente, a gente também usa um negócio chamado gradeamento, que é para esse descarte final. Que tu tá colocando agora. Então, o que é? Às vezes tu levar caixas de inspeção, mas que tem gradis internos que também retém. O filtro Vortex retém bem mais, né? Porque ele pega outro tipo de partícula, é inercial o negócio, sim. Né? Agora, a caixa ali vai ter que pegar um passarinho, uma pena, uma folha, que... Né? É um elemento grande demais. Sim. Às vezes até o teu ralo de captação já pegou isso e nem deixou da tua rede. Positivo. Então, beleza. Então, tu capta essa água, reserva num reservatório de águas brutas. Depois ali, o que tu faz? Normalmente, tu filtra e clora. Por que filtra? Para tirar partículas, clorar para poder estocar ela. É obrigatório? É muito tênue essa questão de obrigação. Depende para quanto tempo tu vai estocar essa água e também depende da finalidade que tu vai usar essa água. Algumas pessoas usam muito para rega, etc, etc. E se tem uma rega muito constante, tu não vai armazenar por muito tempo. Se não vai armazenar por muito tempo, o risco dessa água caminhar para um apodrecimento ou a criação e proliferação de algo é baixa. Então, acaba não necessitando. Mas, pessoal, tudo isso que eu estou falando é muito genérico. Requer um profissional da área para que faça um projeto adequado para cada sistema que vocês possam prever nas edificações de vocês. E aí, perfeito. E aí, tu aproveita a água das chuvas, né? Com o sistema bombeado. E aí, a mesma coisa. Vou lavar um pátio? Vai ter que ter uma torneira bloqueada do mesmo jeito. Tudo igual. Daí pra frente é tudo igual. Normalmente é muito usado em bacias. Só que, claro, lembrando, se eu tenho uma rede que alimenta bacias e parou de chover, a bacia vai ficar sem água? Não dá. Tu tem que alimentar com potável. Mas então tu vai interligar a rede potável na rede de água fria não potável? Não pode. Então tu tem que fazer aquele dispositivo que eu comentei agora há pouco. E o que tu tem que fazer? Duplicar reservatórios, duplicar células. Mas peraí, agora a gente já está falando de água pluvial. Você não joga água pluvial tratada em bacia sanitária, né? Sim. O aproveitamento sim, porque tu faz uma reserva, tu capta, filtra, clora, estoca e joga no reservatório superior e sai usando em bacia. Como se fosse o mesmo água que foi princípio feito do reuso. Mesmo princípio do reuso. Eu pensei que era só para uso de jardins e lavagem. Não, é muito usado. É muito usado em bacia sanitária. Acho que, na verdade, o alvo do aproveitamento ou reuso, o maior alvo é bacia sanitária, né? Principalmente em lugares assim, às vezes as pessoas perguntam, mas olha só que absurdo esse estabelecimento, né? Por que não usar uma caixa acoplada? A caixa acoplada é 6 litros, basicamente, né? Isso é normativo, né? Existem normas de fabricação das louças e metais que preconizam N quesitos. Então tu tem lá basicamente 6 litros. E hoje tu tem até aqueles duplo botão, o botão do xixi, o botão do número 1 ou 2, enfim, que vai pôr a carga total ou parcial da água. Mas o problema é que às vezes tu tem um ambiente público ou de acesso público e que a caixa acoplada ela oferece risco para o usuário. O usuário pode esconder coisas ali dentro, pode pegar a tampa, dar na cabeça do outro. Então,
tem uns problemas que a gente tem que sanar. Então, às vezes, tu é obrigado a tu ter sistema de válvula e aí tu tem um consumo elevado. Como tu tem um consumo elevado na válvula, mesmo que as válvulas atuais, mesmo que tu fique com o dedo apertado, ela não fica toda soltando, tu tem um consumo mais elevado. Então, é um foco. E tem aquelas caixas d'água embutidas também, né? Sim, as caixas acopladas embutidas, que normalmente chama caixa montana, né? Que vai aplicar. Fazendo merchandising agora? Já estou fazendo, tá ganhando alguma coisa? Não. Ainda não. Estou ganhando nada também, mas fica o convite, eu adoraria, então, né? Vai lá. Mas é exatamente, as caixas acopladas, principalmente em sistemas de banheiros PNEs, porque tu não pode ter a caixa acoplada ali, né? Por causa do usuário requerer uma área de manobra maior, enfim, atrapalha aquela caixa. Essa caixa migra para a parede. Então, normalmente, ela é usada na parede por causa disso. Em shopping centers, existe uma questão que o pessoal fala de ser sistema anti-vandalismo. Né? Então, caixa acoplada, nunca. Exato. Porque você tem usuários que, eventualmente, podem vandalizar o negócio. Né? Exatamente. Então, ou é essa caixa embutida ou é descarga convencional. Né? Ele vai falar Montana mediante apagamento. Você falou 2 vezes. Então, eu ia falar, olha, ele tá mais caro. Vamos lá. Perfeito, gente. Então, eu acho que é isso. Bom, vamos falar um pouco de pluvial. Porque a gente fez esse adendo olhando para o abastecimento de água. Então, a gente abasteceu com água potável, depois a gente abasteceu reusando, depois a gente abasteceu aproveitando. Reuso e aproveitamento são diferentes, pessoal. O pessoal chama de aproveitamento, reuso, aproveitamento, não sou eu que chovo, né? Então, São Pedro pode falar isso, nós não. Mas enfim, depois agora que a gente abasteceu, a gente vai para o pluvial. Sistemas pluviais, e acho que fica aquela dúvida, mas isso é pluvial ou é drenagem, né? O sistema de pluvial e drenagem basicamente se difere porque o pluvial a gente está captando a água das chuvas nas edificações. Eu estou acima da superfície, vamos chamar assim. Então, eu estou tratando de uma captação pluvial. Eu capto água de sacada, água de coberturas, enfim. Agora, quando eu falo de águas superficiais, daí eu estou falando de drenagem. E aí tem que estar uma discussão, o que é drenagem superficial, drenagem profunda, questões de reduções de lençol freático ou de combate à percolação ascendente. A gente pode falar um pouquinho isso no final do capítulo de hoje, que a gente vai estar falando de drenagem de piso. Beleza. Vamos voltar para a parte pluvial. Qual é o papel de um projeto pluvial? Captar, conduzir e descartar a água pluvial. Só isso. Mas o que é muito louco disso é que o projeto, se ele... O que acontece? Imagina que tem um puta lote e ele estava lá virgem. Então, a água que caía lá, invariavelmente, percolava lá, retornava para os corpos hídricos, né? Tu conseguia ter recarga de água no solo, natureza agradece. Agora, impermeabilizei tudo, concretei tudo. Quanto tempo a gota d'água leva do telhado até a tua rede? Tá, muito poucos segundos, né? E aí o que acontece? Tu tem cheias. E aí entram os programas de cheias que são extremamente válidos para a sociedade. Então, pessoal, é importante pensar que o pluvial, se tu tem esse horizonte de capta, conduz e descarrega, tu acelera esse processo. Então, tu tem grandes descargas nas redes públicas. E aí tu tem N problemas na sociedade por isso. Seja de saúde, né? Seja de sanitário, né? Porque imagina, quando tem uma enchente dessas e eleva o nível da rua, cadê o sistema separador? Aquilo é esgoto, aquilo é tudo. Vai pegar... Se pegar só um tétano, saiu barato, né? Então, a leptospirose. Leptospirose básica, né? Então, é muito importante, isso se torna uma calamidade, né? Aliás, como é que ficou as normas com essa mudança de regime de chuvas? Que eu imagino que não é o que chove hoje, não é o que a norma dizia de tempo de recorrência de não sei quanto tempo, né? Cara, é chocante. As próximas cenas serão chocantes. Vou falar em água, vamos põe lá. Um pouquinho aqui. Cara, a norma atual vigente de captações pluviais, ela é de 89. Então, muitos aqui não estavam no século passado? Sem dúvida. Então, assim, é muito antigo, né? E aí, se alguém achar ou defender que é a mesma coisa que chovia em 89 e agora é igual, é muito fora, né? Possivelmente a norma em 89 usava dados
anteriores, né? Não é que era de 89 exatamente, né? Lógico. E aí lá tu vê uma série de estações, inclusive tem o IMET, né? Instituto Nacional de Meteorologia, né? Exato. Que traz muitos gráficos, né? Hoje o meio técnico, gente, assim, não vou dizer assim, o meio técnico não usa norma. Nossa, vai ter gente me apedrejando daqui, mas põe nos comentários, podem me bater. Não tem problema. Adoro. Né? Tamo aí. Mas aí a ideia é o quê? Muitos profissionais usam outras técnicas, inclusive o IMET. Então, às vezes a gente vai fazer consultorias para alguns lugares que já tem nas vias públicas já costuma alagar. A gente costuma pegar por nossa conta, achar uma estação no IMET que seja representativa para aquela localidade e estudar todo o passado. E o IMET te dá a chuva de hora em hora do ano todo em um Excel. Que beleza. E é sensacional, porque é um Excel. Que engenheiro que não gosta do Excel, né? A gente escreve poesia no Excel. Então a gente filtra lá. E isso dá um corte, hein? A gente escreve poesia no Excel. Isso é legal. Então a ideia é o quê? A gente filtra as coisas lá nesses Excels. Não sei. Nessas planilhas. E lá tu consegue fazer até faixas. E é incrível. Eu fiz um estudo para o centro de São Paulo, para uma edificação extremamente importante no centro de São Paulo, e grande, e lá as ruas com qualquer chuvinha já alaga. Claro, tu tem um problema lá, né, dos transeuntes e de sujeira, quando tu vê tem um cobertor na boca de lobo lá, enfim, tem um problema social gigantesco, claro. Sim. Mas vamos falar só da técnica, da engenharia alaga por qualquer coisa. E a gente fez um estudo pegando, tipo assim, 19 anos, 20 anos para trás, e o pico de chuva em 1 hora era 77 milímetros, que é super baixo. Sendo que quando tu vai olhar a norma, tu te pede 130 e pouco, 150. A própria 10.804, se eu não me engano, agora eu não esqueci. 10.840. A norma pluvial, me fugiu, escrevam aí o número, foi a idade. Ela traz esse céu. Se tu não tem o índice pluviométrico, use 150 milímetros, tá? Por hora de chuva. Então, para vocês terem uma ideia, no centro de São Paulo, fiz estudo, o pico era 77. Mas, claro, aí qual o tempo de recorrência? Eu estudei 20 anos, mas eu peguei os últimos 20 do IMET. Então, é muito importante. Por que eu estou contando toda essa história, pessoal? Para resumir, os profissionais hoje, eu sinto que não seguem a norma, né? Porque eles fazem contra a norma ou errado. Eles entendem que o valor da norma é um valor defasado e eles calculam até com a técnica da norma, mas usando outras ferramentas. O IMET é uma delas, e uma que é muito utilizada também chama Pluvio, que foi um softwarezinho desenvolvido pela USP e para melhorar esses índices. Ele tem coeficientes de ajuste, esses coeficientes vão sendo atualizados. Então, sim, o meio técnico não usa chuvas defasadas, até porque nesse meio tempo, nesses 40 anos aí que eu estou falando, teve todo tipo de efeito climático possível, El Ninho, El Niña. E hoje em dia, mesmo a gente com clima-tempo, né, a gente fica inseguro, né? Me diz quem hoje que olha a previsão do tempo e fala, tô seguro. Não, hoje em dia a Defesa Civil aqui em São Paulo, pelo menos, fica dando alerta e resolveu que dá alerta toda hora, né? E nem chove e já tem um alerta de tempestade. Não, e a gente não pode nem julgá-los, porque quando tu vai olhar na atmosfera, tem efeitos. Tem grandes densidades, tem massa de ar quente se cruzando com massa de ar fria, que pode se tornar uma catástrofe. Então manda o alerta. Mas aí, se não der nada, eles passam por mentiroso. Então vou defender os caras aí, que os caras fazem o trabalho e lá no final das contas a gente julga eles. Mas, enfim. Então, voltando para o pluvial, pessoal. Beleza. A todo produto foi excelente, a norma é desatualizada, os profissionais não usam necessariamente isso e fazem então a captação das águas e de chuva. Para evitar a contenção de cheias, municípios e legislações lançam decretos ou leis, né, ou um ou outro, ou um se transforma no outro ao longo do tempo, e que são para combater as cheias. Então, normalmente, a gente aqui em São Paulo tem a lei das piscininhas. Então, você tem um equacionamento que a própria legislação te traz e que tu tem que criar o que a gente chama de retardo. O que é esse reservatório de retardo? Ele retarda o tempo da cheia. Então, como tu impermeabilizou o teu lote, o teu empreendimento ele é muito mais impermeável do que a natureza antes de tu chegar lá, tu gera muita água num curto espaço de tempo. Então, ele te obriga assim, ó, gerou água, espera a água contigo aí. Segura 1 horinha, depois de 1 horinha tu começa a dispensar ela
na rede. Então tu tem alguns sistemas, normalmente são sistemas bombeados, ou seja, tu capta essa água pluvial, ela é jogada num reservatório, esse reservatório tem uma extravasão que sim sai em nível, porque vai que seguiu chovendo, tu não pode segurar toda a água lá, porque teriam imensos reservatórios, né? Perfeito. Então essa extravasão vai para a rede, mas tu já conteve esse pico. E em alguns casos, a maioria deles é enterrado. Em alguns casos, quando tu consegue ajeitar a tua cota de implantação, tu consegue fazer o teu retardo semi-elevado ou elevado. E aí tu consegue fazer um orifício, um furinho nele, um tubo pequeno, né? Que é uma saída reticulada, ou seja, independente do volume lá dentro, eu retifico a minha vazão. Então tá chovendo, o pau tá quebrando, a minha vazão é de um tubinho de 40 saindo para a rede. Então eu também contenho as cheias. Parou de chover, eu sigo largando aquela água ali até que ele se esvazia sozinho. É o melhor sistema do mundo, empreendedores amam porque eu elimino bomba, elimino sensor, elimino alarme, elimino tudo. É a gravidade dando conta do recado. Mas aí você tem que ocupar um espaço da tua área de... Perfeito, perfeito. Mas às vezes a gente consegue usar a topografia. Se tu tem um terreno muito em aclive, né? Às vezes tu tem que ir construindo em escadinha. Então tu faz ele enterrado, elevado, né? Mas tu tem que ter nível. O que o contrário também ferra tudo, né? Quando tu tem um terreno em declive, é natural que algumas áreas desse terreno, principalmente circulações abertas, a água vá para os fundos. Faz o que com a água? Aí vai ter que cair num poço de recalque e isso recalca para frente. Uma coisa importante que eu comentei agora. Então tu capta a água das coberturas, desce e cai no retardo. Ah, André, mas e as águas do térreo? Que tu falou que não seria pluvial, seria drenagem. Beleza, as águas de superfície também devem ser levadas para o retardo. As águas que não serão levadas para o retardo é das áreas onde tu tem já permeabilidade. Tu tem um gramado no teu empreendimento, e que é solo mesmo, não vale teto verde, moçada, vocês estão roubando, né? Essa água já percola, já devolve ela para a natureza, então não precisa retardá-la, né? Perfeito. Agora, a água de piso em si toda tu tem que jogar. Uma coisa legal de falar é que a gente conjuga esses sistemas. Então, às vezes, o que eu vejo em algumas edificações, já projetei algumas também. A gente conjuga, a gente põe esse primeiro reservatório de retardo com uma espécie de cascateamento. Então a gente reserva a água lá, mas eu não jogo essa água fora dali uma hora. Eu represo ela como um reservatório de águas brutas. E aí eu filtro, trato, jogo num reservatório de água não potável e uso. Perfeito. Se chover muito, aí ele extravasa num retardo. E do retardo, sim, vai para a rua. Então dá para te fazer sistemas conjugados. O que é legal? Tu vai investir para construir o tal do reservatório, tu já usa aquela água lá. Então vale a pena. Esses sistemas são bem versáteis, bem interessantes e funcionam com cascateamento de água. Então, e como é que você faz para comandar a bomba que espera uma hora que chova? Como é que a bomba sabe que deu uma hora da chuva? É um sensor de nível com timer. Então o que acontece? Quando a bomba liga, ela já passou a hora, ela tem que esvaziar. Pessoal, o reservatório de retardo não fica meia bomba, tá? Ele esvazia. Depois que ele resolve esvaziar, ele vai até o fim. Por quê? Porque se tu deixar ele meia boca, na próxima chuva tu só retarda meia boca. Então tu tem que sempre esvaziá-lo. E aí vamos partir de que ele operou e esvaziou, zerei, tá? Numa próxima chuva, ele vai começar a encher. Quando ele passa de um nível mínimo de ligação de bomba, porque a bomba não pode ligar em seco, ele passa desse nível mínimo, se aciona um sensor, fala, pode ligar a bomba. Cai no timer que fica esperando uma hora para poder ligar a bomba. Então, já está chovendo, ele espera isso, daí ele pode encher meia bomba, pode encher 3/4, pode encher tudo, pode encher... Pode extravasar, que dali a pouco ele liga de volta. Então, normalmente é com timers, né? Sim. Tu pode fazer várias programações nisso para tu ter N situações, tá bom? É importante colocar aqui, pessoal, fujam de projetos que tu depende da extravasão com bombeamento mecânico. Porque daí tu tá lascado. Um pico de água é gigantesco. Então, quando tu vai colocar um bombeamento, ou seja, a minha extravasão ela deve ser mecânica, tu tá full pi, né? Eu não posso falar fudido aqui, agora foi.
Mas enfim, ela não pode fazer isso, porque não é que não possa, mas fica muito pesado. Tuas bombas ficam muito relevantes. Tu é obrigado a ligar elas em gerador, porque imagina que tu tá num tempestade torando. E aí precisa extravasar, cai energia. Dá-nossa, tu vai alagar a garagem, tu vai fazer o quê? Então é muito ruim esse tipo de sistema. Então normalmente quando tem esse tipo de sistema, ou até sistemas intermediários, como eu falei ali, de só uma partezinha, por exemplo, drenagem de água de rampa, já está abaixo da rua, não consigo por gravidade. Então tem que drenar o pé da rampa e jogar isso para um pocinho que vai recalcar para o retardo e depois o retardo para a rua. A gente costuma fazer sucessão de bombas. O que é sucessão de bombas? Tu pega a vazão de projeto calculada, pico, e tu não põe uma bomba só. Porque senão uma chuvinha cocô, tu vai ligar um cavalão, né? Para entrar e sair. Então tu coloca uma sucessão, 3 bombas, por exemplo. Pode pegar aquela vazão e dividir em 3 bombas. Através de um quadrinho de comando muito simplificado, muito tradicional. Elas vão se ligando alternadamente. Então nunca uma bomba fica parada dormindo, porque senão ela fica 2 anos parada, o dia que ela precisa correr ela não corre. Ela não anda, então tu fica ligando elas alternadas, e aí tu tem assim, ó, o nível mínimo que liga uma, um nível intermediário de opa, liga 2, o nível de cuidado que o bicho tá pegando liga 3. E esse liga 3 tem que no mínimo empatar com o nível de entrada, ou seja, com a vazão de entrada. Então a vazão de entrada tem que ser no mínimo igual ou inferior à vazão de saída, que promove o teu tanque ir ou lentamente esvaziando, ou pelo menos se manter empatado com a chuva pico. Tá? Então cuidado com esse aspecto. E aí tem que ter um gerador, porque se faltar... Gerador, porque no meio desse rolê faltou luz, faltou energia, danou-se e aí vai embora. Então cuidado, fujam dessa alternativa que isso é bem ruim. Eu acho que o pluvial em linhas gerais é isso. Claro que existem vários quesitos de dimensionamento. A gente estava até contando, né, de um problema de caixas. Pessoal, uma caixa de inspeção, qual é o volume? Essa caixa de inspeção, a qual vazão ela atende? Pessoal, uma caixa de inspeção, ela não é calculada pela volumetria. Ela é calculada pelo que tu secciona. Se tu está tendo uma caixa que está recebendo 5 tubos, ela vai ter que ter espaço físico para a chegada dos 5 tubos e para a saída de um tubo equivalente. Cuidado com níveis, né? A norma preconiza que são redes gravitacionais, tu não consegue usar seção plena. O que é seção plena? O meu tubo de 100 milímetros ele não pode estar cheio de água até a boca. A gente usa 2/3 ou 67% do tubo, né? Pode ser preenchido com água. Então, às vezes, a gente tem uma caixa e outra, né? A caixa ela ela é aplicada a toda mudança de direção, mudança de bitola ou mudança de declividade. Então, ou junção, né? Então, sempre que tu tiver mudança de diâmetro, mudança de declividade, mudança de direção, é obrigado tu colocar uma caixa. Hoje até estão usando outros sistemas alternativos que não é uma caixa, são dutos de inspeção, que é bem legal, é uma sacada bem interessante, eu posso trazer um dia aí pra gente conversar. Mas aí essa caixa então ela é feita baseada na tua operação. Se ela é uma caixa profunda, essa caixa tem que ter uma dimensão maior para que aquela pessoa que der manutenção possa entrar na caixa. Imagina que era uma caixa de 60 por 60 com 1,5 m. Tu tem que pegar o peão, virar o gaúcho de ponta cabeça, o cara tem que entrar chuchado lá dentro, senão o cara não consegue, né? Então não dá, o cara não é o Homem-Aranha. E aí a dimensão da caixa vem disso, tá bom? Então acho que basicamente de rede pluvial não teria muito mais o que fazer. Eu tenho um caso que foi muito emblemático para mim, que foi uma chuva muito forte que estourou toda a rede do subsolo. Olha só. Que eu não sei, não deu vazão na saída e o negócio veio retornando e todos os capes explodiram, inundei o subsolo inteiro do prédio e eram tubulações pesadas. Foi um forfé, viu? Isso acontece por alguns motivos. Uma coisa, galera, que é negligenciada, não pode ser, é a ancoragem dos tubos. Esses tubos têm que ser bem ancorados, porque tubo gravitacional, ele invariavelmente termina não sendo soldado. Ele tem uma junta bolsa, um anel, e ele é encaixado. Então, se esse cara jangalhar, ele desencaixa. Se ele desencaixa, babou, né? E quando ele trabalhar afogado, ou seja, ele está por gravidade, e quando vê lá na ponta ele tem um embuchamento e ele do nada ele passa a trabalhar a seção plena, ele tem um golpe, e esse golpe balança a rede, desencaixa os tubos, de volta. Então cuidado, a ancoragem é fundamental, não deixar a rede trabalhar afogada de forma alguma é fundamental. Cuidar, isso aí acontece normalmente com mudança de seção.
A gente vai com vários tubos pequenos e quer sair com uma seção grande. E coloca elas alinhadas pelo fundo. Danou-se, não pode. Tu tem que alinhar a linha imaginária dos 2/3 da água. Então, se as tubulações pequenas chegam num nível, a tubulação grande da saída tem que estar mais baixa que ela, a ponto de que o 2/3 da tubulação pequena seja alinhado com o 2/3 da tubulação grande. Isso é uma boa dica, hein? Isso é um esquema. E olha, vou dizer, parece óbvio, mas é aquela história do engenheiro de obra pronta, né? É básico e eu canso de pegar esse problema no mercado, já executou, deu pau, aconteceu uma coisa, eu chamo lá para fazer uma vistoria, eu falo, gente, isso aqui... E a telefone sem fio é tão grande, porque a obra pode ligar para o projetista e falar assim, cara, eu tô chegando 10 tubos disso e saindo com aquele, tá certo? Tá certo. Só que a obra não perguntou assim, o fundo do maior, ele fica nivelado com o fundo do menor ou menos? E se ficar menos, quanto menos? Aí essa pergunta não é feita. Então o projetista acerta, ele fala, cara, dá, tá todo mundo certo, mas acontece a catástrofe. Só tem que combinar com o cara que fez a cortina que o tubo tem que passar da altura, né? Não, exatamente. É a viga de coroamento e tudo a mais. Transição, né? E tal. Até porque chega lá e fala, quer furar a viga de transição. O cara fala, de jeito nenhum, o prédio vai cair. E aí, meu amigo? Então, é muito legal de estar trazendo esses cases pra galera, que são cases bem interessantes. Sim. Vamos falar bem rapidinho de drenagem, acho que mais só numa questão assim. Drenagem, pessoal, já é o recolhimento das águas... Né? Conceituar. É o recolhimento das águas superficiais, tá? Da mesma maneira se conduz dentro dos empreendimentos, tu também tem que conduzir para os teus retardos. Então, não muda grandes coisas de tudo que a gente já falou. Mas sabe o que eu acho legal de colocar aqui? É um olhar da sustentabilidade. A gente é treinado a não ter esse olhar. A gente é treinado a capta, conduz e descarrega. E tchau. E se tu tiver uma crise, aí no outro dia tu compra água. Poxa, mas espera aí, choveu e tu quer jogar ela o mais rápido embora e no outro dia tu quer comprar mais rápido água. Não é inteligente, para não dizer que isso é burro. Então, por que não usar sistemas mais sustentáveis? Quais são esses tipos de sistema? Por exemplo, eu vi em locais do mundo aonde a gente aqui faz o quê? Pega a água dos passeios, calçadas e joga para a rua. Aí o carro passa na rua e joga a água de volta no pedestre, né? Aí a rua enche de resíduo, não dá vazão. Tem lugares que a água vai da rua para a calçada, por que não? O rolamento está na rua. E aí tu drena a calçada de uma outra forma. Então isso melhora, é mais inteligente. E as pessoas falam, não, mas aqui não é assim. Mas abrir a mente para isso vale a pena. E nessa linha existem canteiros inteligentes, aonde... que a gente faz? Olha só que genialidade a gente faz aqui. A gente tem um passeio, uma calçada, e a gente vai ter uma árvore, não quer arrancar, é bonitinha a árvore, vamos manter a árvore, maravilha. A gente faz um muro de tijolo na árvore e drena todo o entorno. A gente tem que começar a jogar água naquela árvore lá, porque senão vai morrer. Então, tu cria um problema, porque tu tem que ficar irrigando aquela árvorezinha e tu não deixa a água da chuva ir até ela. Então, por que a gente faz isso? Os canteiros deveriam ser mais baixos. A localização, o passeio deveria ser acima da árvore e a água que cai no passeio deveria ir para a árvore. E o excedente ir para a rua. Só que a gente não pensa nisso. O jardim de chuva também, né? Jardins de chuva. Quantas bacias, que a gente até já projetou uma anos atrás, que era uma bacia num grande site industrial e que tinha que fazer contenção de cheias. E aí quando tu fazia pela área construída 60 mil metros quadrados, te dava uma puta, te dava uma piscina olímpica, né? E aí, pô, vou ter todo esse gasto, o que a gente faz? A gente faz um paisagismo, um local onde com o próprio solo tu faz uma bacia, tu coloca ornamentos, bancos, espécies, tu faz quase como um auditório a céu aberto, verde, e joga toda a água lá. Quando chove, ele enche. E com o tempo ele vai esvaziando. E é maravilhoso. Então, isso tu promove recarga de água no solo, tu ajuda a natureza, tu ajuda o teu bolso no CAPEX, para não ficar fazendo reservatório de concreto. Então eu queria fazer uma provocação só na drenagem galera da engenharia, vamos começar a pensar fora da caixinha, e é óbvio. E eu acho que isso que eu queria colocar como drenagem. Muito bom. Tem vários itens de como drenar um piso por percolação ascendente, como drenar uma quadra de beach tênis, como drenar uma contenção. Eu acho que a gente pode um dia fazer um capítulo meio que vinculado à impermeabilização e proteção das edificações nesse sentido. Legal. Beleza, Henrico? Bom,
Então, continuamos ainda com mais estamos devendo ainda na hidráulica, né? Estamos devendo na hidráulica. Acho que a gente ainda tem que falar do gás e do incêndio, que eu acho que dá para falar num só, ou não, né? Vamos adentrar todas as searas dos chuveiros automáticos e tudo mais. Vamos lá, pessoal. Tem muito pano para manga. Henrico, muito obrigado por essa série e Até a vamos próxima. adiante. Valeu, galera. Obrigado.